Então tá. Se você viu as aulinhas do Khan Academy, muito provavelmente você sabe, então, o que é o mais importante aqui da série de Taylor, que é o seguinte: você tem uma função, pode ter um formato qualquer, pode ter uma expressão bem complexa, que Uhum. demandaria muito cálculo para você resolver, encontrar exatamente algum resultado, mas às vezes a resposta exata não importa, na verdade. O que importa é uma relação numa regiãozinha dessa tua função. Por exemplo, aqui. Por que essa região que eu circulei de verde ela é importante? Porque ela é uma região próxima, As raízes. exato, não especificamente das raízes, mas do ponto de equilíbrio da tua função. Ah, Né? entendi. Então, por exemplo, né, a gente poderia estar lidando com o potencial de uma partícula quântica complexa, mas no fim das contas, a única parte desse potencial que importa seria perto do ponto de mínimo. Porque como a gente já conversou bastante, né, pontos de mínimos e de máximos são muito importantes nas nossas análises. Então, em especial, um ponto como esse, você pode até imaginar o seguinte, ó, você teria uma partícula, claro, já vou levar para as coisas da tua área, né, mas uma partícula ficaria presa aqui nessa região, que é o que a gente espera de uma partícula, por exemplo, um elétron, ele não sai do átomo do nada, assim. Então ele sempre fica preso numa, vamos dizer assim, um poço potencial de energia Uhum. da tua situação ali, do teu sistema, né? Uhum. Então, de que importa isso aqui? Não importa de nada essa parte, só importa as regiões próximas desse poço. Então, é aí que surge a série de Taylor, porque em vez de você trabalhar com uma expressão muito complexa, às vezes a gente tem exponenciais, logaritmos, funções especiais, não. Você faz uma relação com derivadas e acaba encontrando uma aproximação muito boa para essas regiões de equilíbrio, que é o que realmente nos importa. Né? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, na área, né, de administração, qualquer coisa do gênero, você tem funções muito complexas de dezenas de variáveis, mas se você ignorar tudo que não é relevante para sua análise e focar só na região de equilíbrio, que é o que tu quer normalmente, Uhum. pronto, você resolveu um problema de 10 variáveis com uma equaçãozinha simples, que a gente obtém pela série de Taylor. Tá bom? Legal. Então, resumindo, o que é a série de Taylor? É você pegar uma função e simplificar ela por meio de derivadas, para que você consiga estudar as regiões de equilíbrio. Perfeito. Resumidamente isso. Então tá bom. Agora vamos voltar para o seu PDF. Aqui. Muito bem, então é mais ou menos isso que ele fala. Você tem uma função, mas você quer estudar próximo de um ponto específico, ponto x0. Por exemplo, uma função que a gente estuda bastante é a NX, função exponencial. Perfeito. Né? Então, note que a NX ela tem um comportamento interessante caso você esteja focado nas regiões próximas do zero, olha só. Porque se eu olhar a NX como um todo, né, eu noto, obviamente, o comportamento exponencial dela e por aí vai. Mas se eu focar em valores próximos de zero, aqui em especial, na verdade, até perto da assíntota dá para considerar, mas em especial bem próximos de zero, você nota que os pontos próximos de zero formam a equação de uma reta. Uhum. Né? Aqui a reta é tão bem ajeitada que não dá nem para ver os pontos azuis. Então, realmente nota-se que para valores próximos de zero tende ao comportamento de uma reta. Então, vem a pergunta: se eu estou estudando, como o slide anterior citou, os valores próximos do x0, para que eu vou me preocupar com todo esse comportamento difícil de lidar, esse comportamento exponencial? Eu vou transformar na equação de uma reta, que é muito mais simples. Agora, como fazer isso? Como facilitar tanto a vida desse jeito? Bem, você pode fazer o seguinte: você pode. Bem, aqui ele dá todo uma ideia sobre como é essa reta, né? Mas a ideia na prática é o seguinte: você vai pegar a sua função e vai reescrever ela como um polinômio. Porque a gente sabe que a equação da reta é um tipo de equação de polinômio. Uhum. Tá? Agora, como que tu vai fazer isso? Bem, isso passa pela série de Taylor, que está aqui. Então, uma função qualquer função.
você pode escrever, aqui ele fala parábola, mas eu acho que para a função n x em especial, a equação da reta talvez seja até um apanhado mais interessante. Você pode escrever como uma ótima aproximação, uma aproximação realmente, assim, algumas casas decimais de precisão, caso você esteja estudando uma região próxima de um ponto, né? Como? Uma função qualquer, como o valor da função nesse ponto que você está estudando, você vai lá, joga zero na E, daí depois, x menos o valor do ponto, vezes a derivada no ponto, mais 1 meio de x menos a função, desculpa, o valor do ponto ao quadrado, vezes a derivada do ponto, e essa série continuaria, tá bom? Ela Teria continua termos... pela terceira, quarta e a quinta, e Exato. enésima derivada, né? Isso. Claro que se a ideia é simplificar, a gente pode ignorar os valores mais altos. E a gente pode ignorar os valores mais altos também, porque como a gente vai estar numa região curta de valores, bem, números pequenos ao quadrado ficam menores ainda, né? Pode fazer esse teste, pega 0,1 na calculadora e eleva ao quadrado. Vai dar um número menor. E se elevar ao cubo, menor ainda. Então, a gente pode ignorar os valores de ordem maior, maiores que ao quadrado, por exemplo. Em geral, a gente vai até o quadrado. Mas dependendo da aproximação que tu quer, pode até retirar o quadrado. Mas no geral, a gente leva até o quadrado. Por que a gente leva até o quadrado? Lembra do desenho que eu fiz no Paint? Aquele buraco? Lembra. Então, aquele buraco, ele ali, naquela regiãozinha, parece uma parábola. Às vezes, aquilo surge de um outro tipo de gráfico. Por exemplo, um gráfico de uma função trigonométrica, de uma função exponencial, com multiplicações malucas, mas naquela região, próximo do ponto de equilíbrio, é basicamente uma parabolazinha. Então, por isso que a gente vai até o quadrado, para que naturalmente apareça essa parabolazinha na hora que você reescreve a função. Ok? Então, a ideia é levar até o quadrado, no geral. Beleza. Então, aqui ele, em vez de te pedir para fazer, ele já te mostra, né, várias expansões interessantes feitas aqui de funções especiais. Claro que, normalmente, as funções que aparecem, elas não são tão explícitas desse jeito. Né? Elas são, sei lá, um e multiplicado por um seno multiplicado por um x ao quadrado. Então, por aí vai. Né? Então, é isso. Daí, bem, acho que a gente pode fazer uns exercícios aí para fixar essa ideia, né? Vamos. Vamos lá. Então, eu gostei de um aqui. Me deu uma ideia, um aqui bem legal. Porque aqui ele só falou de função especial, né? Mas não precisa ser exatamente uma função especial. Eu quero que... Bem, eu vou fazer primeiro, na verdade, de uma função bem tranquila. A primeiro momento parece tranquila até. Vamos lá. Deixa eu passar para o Paint aqui. Aqui. Vamos fazer a expansão da função. Vamos ver, essa aqui é legal. Tem que aprender a fazer a reta. Meu Deus, não consigo fazer a reta. Tem que usar o lápis. Usar o lápis. Essa função, se a gente jogar ela no Cibolab, por exemplo, ela vai dar um gráfico meio maluco, assim. Do gênero... assim para cá e assim para cá, algo assim. Tá? Então, digamos que eu queira uma expansão aqui em x igual a 2. Então, dane-se essa parte, sabe? Dane-se essa parte daqui, dane-se o que vai vir ali. O que vai me interessar é a região próxima de 2 só. Então, todo esse comportamento meio maluco e até descontínuo dessa função não importa. A série de Taylor te salva nessas horas até. Ela até te salva em equações transcendentais. Lembra que na aula passada a gente viu uma função que não dava para isolar o y? Pois é, a série de Taylor, ela te permite pegar
como eu acabei de te mostrar aqui, a parte de interesse da função. Então, quando tu faz isso, às vezes tu consegue pegar uma equação como aquela e conseguir isolar o y. Consegue encontrar uma função de y direta. Beleza? Entendi. Então tá. Vamos lá. Agora vamos, então, de acordo com a regra, né? Vou até copiar e colar a regra aqui. Essa aqui. Beleza. Mas vou te falar o seguinte até. Por que eu vou me preocupar com o termo quadrado se eu olho para esse gráfico e vejo uma reta perfeita aqui? Não é mesmo? Então eu vou transformar esse gráfico, vou aproximar essa região desse gráfico de uma reta. E melhor. Então, de acordo com a regrinha da série de Taylor, claro, essa expressão ela não surge do nada, tá? Tem toda uma teoria lá da matemática para chegar nela. Claro que a gente não precisa abordar isso, que é um pouco profundo demais. Mas, bem, primeiro passo, então, é encontrar o f de x0. O nosso x0 aqui é o 2. Então, como a nossa função é 1 sobre x, vai ficar 1 sobre 2. Agora nós temos que fazer a derivada disso. E aí, sabe me dizer qual é a derivada disso? A derivada disso vai ser... Dica, a regra do quociente. A regra do quociente vai ser o seguinte. Vai ser x vezes derivada de 1. Isso. Mais derivada de x vezes 1, dividido por derivada de x quadrado. Isso. Só esqueceu do sinal de menos. Isso. Então vai ser x vezes 1 vezes 1 vezes derivada de x. O menos sempre vai na derivada do de baixo. Né? Vezes x quadrado. Isso. O x quadrado, na verdade, o x quadrado não é derivada de x quadrado, né? É só x quadrado mesmo, né? É, só x quadrado, é só o termo de baixo ao quadrado. É o termo de baixo ao quadrado. É verdade. Isso. Então, é isso. Então, de acordo com a regra, né, a gente não pega justamente só o valor, só a função, né? Nós jogamos o valor que a gente está interessado, ali, o nosso x0, na derivada. Então, a gente tem que jogar 2 na derivada. Beleza. E, ao meu ver, para o que eu estou querendo aqui, que é reduzir uma expressão maluca dessa a uma reta na região de interesse, está bom já. Porque eu já tenho uma equação de uma reta se eu fizer isso. Olha só, eu vou transformar a minha função numa aproximação para aquele ponto que eu quero. Então, aqui, ó. Função no ponto, a gente encontrou que é 1/2. E x menos x0, ou seja, x menos o valor do nosso x0, que é 2. Vezes o quê? Vezes a derivada no ponto. Menos 1/4. Então, agora, se eu abrir todos esses termos, tem muita coisa para abrir aqui, na verdade, vai ficar simplesmente... vou deixar já no formato de equação de reta. Tá. Vai ficar já menos x quartos. Daí agora você vai ter, aqui você vai multiplicar menos 1/4 com 2, vai ficar mais 1/2, mais 1/2, 1. Então, olha só que massa. Uma equação difícil de trabalhar, aquela divisãozinha e tudo mais, vira equação de uma reta decrescente que começa em 1. Vamos dizer que cruza o eixo y em y igual a 1. Vamos ver se faz sentido? Faz todo sentido do mundo, olha só. A reta é decrescente, tá vendo? Ela tá diminuindo. O que a gente espera, uma vez que o sinal é negativo. Perfeito.
e ela está vindo aqui nessa regiãozinha. Está passando aqui nessa região próxima do chão aqui. Uhum. Então, eu acredito que aqui seja 1, por aqui seja 1. Então, é isso aí, ó. Dá para reduzir aquela equação, é isso. Beleza? Então, bem interessante, né? Agora é sua vez. Vou pedir para você fazer uma derivada também, que não vai ser nada demais. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Você vai fazer o seguinte. Olha só, eu vou ser um pouco sacana. Só um pouco. Boa. Uma coisa que eu acho bem interessante. Essa função aqui, ó. E na x vezes o seno de x. Por que eu acho ela interessante? Porque ela dá um comportamento que aparece bastante na natureza, em tudo quanto é coisa. Um comportamento oscilante, tendendo a um crescimento, ou se eu colocar um sinal negativo aqui, um decrescimento. Isso. Vai ser, começa alto e vai diminuindo. Vai diminuindo. Beleza? Legal. Então tá. Missões que você tem. Você tem que utilizar Taylor e isso passa para você fazer as derivadas. Tá bom? Sua Taylor aqui vai ter que ir até a segunda derivada, na verdade. Então, né, como é que você vai derivar isso aqui? Regra do produto. É isso aí. Né? A derivada do E na x é o próprio E na x. A derivada do seno é o cosseno. Fechado. Então vamos lá. O f de x é o próprio. F de x0 mais x menos x0 derivando de f de x0 mais e de x menos x0 ao quadrado derivado da segunda de x0. Então, f de x0 é de x seno de x. Te mandei uma tabelinha de derivadas, vai que ajuda. A derivada de seno de x é menos cosseno de, não é? Menos cosseno de x, não é? Não, é o próprio cosseno. É o cosseno, né? É cosseno de x. E a derivada de x é própria de x, né? Isso. Mais x menos x0, aí derivada de f de x, então vai ser a regra do produto aqui, né? Então vai ser derivada de e de x seno de x vai ser e de x vezes cosseno de x. Mais meio. Essa aqui é interessante, eu já tinha visto isso aqui. Massa, né? Essa aqui ela fica na segunda derivada, quando vai para a terceira, ele fica alternando entre seno de x e cosseno de x o tempo todo, né? Isso. Ele fica meio que numa referência circular ali, né? Exato. Circular é a palavra. Aí vai ser a derivada segunda de f de x, vai ser de x vezes seno de x. Beleza. Aí, uma pergunta que eu tenho. Dado que eu tenho assim, no último exemplo que você fez, você atribuiu x é igual a 2. E aí você pegou a equação de f de x é 1 sobre x, e aí você substituiu como x é igual a 2 e você chegou num resultado mais palatável. Tá? Sim, eu esqueci de fazer isso aqui. Esqueci, claro, se a gente vai fazer uma série de Taylor, a gente está preocupado num valor específico. Numa região, né? Exato. E o valor de x que eu quero a parte do seno que eu quero é a parte que o seno está no chão, a parte que o seno é menos 1.
Deixa eu só confirmar que eu acho que é 3π sobre 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Tu vai fazer essa análisezinha em x igual a 3π sobre 2, tá bom? 3π sobre 2? Isso. Então vai ser e de 3π sobre 2 vezes seno de x mais x menos 3π sobre 2. Nossa, foda isso aqui, hein, cara? Diz, é? Deu uma casca pra mim, cara. Nada. Aí vai ser e de 3π sobre 2 cosseno de x mais meio x menos 3π sobre 2. Ah, não, esse aqui eu não fiz. Ao quadrado vezes e de 3π sobre 2 vezes seno de x. Aí tem que... Isso aqui é igualzinho. Bem, vamos ver se eu fiz certo. Manda. É o seguinte. O f de x vai ser e de x seno de x. Tá? Uhum. Mais x0 menos x menos x0. Calma aí. Você está falando esse termo aqui, vai ser o e elevado a 3π sobre 2. Seno de x. Aí, mais x menos 3π sobre 2. Certo. O derivada da primeira de f de x vai ser e de x cosseno de x. E elevado a x cosseno de x. Uhum. Mais meio de x menos 3π sobre 2 ao quadrado. E a derivada segunda de f de x vai ser e de x seno de x. Certo. Aí, seguindo, vai ser e de 3π sobre 2 seno de x mais x menos 3π sobre 2 vezes e de 3π sobre 2 cosseno de x mais meio de x menos 3π sobre 2 ao quadrado vezes e 3π sobre 2 seno de x. É que assim, né? O x0 aqui, ele tá por um motivo. O teu x0, no caso, é o 3π sobre 2. Então, onde está aparecendo o x0, tu vai ter que colocar o valor de 3π sobre 2. Por exemplo, nesse seno que você acabou de falar aí, você tem que pôr seno de 3π sobre 2, não seno de x. Entendi. Então, desculpa a gafe aí. Então, deixa eu reescrever. Vai ser e de 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2 mais x menos 3π sobre 2 vezes e elevado a 3π sobre 2 cosseno de 3π sobre 2 mais meio de x menos 3π sobre 2 ao quadrado vezes e elevado a 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2. Eu acho que a tua derivada ficou muito pequena. Ó, a derivada disso aqui não é tão simples não, tá? Tipo, é simples, mas não é tão pequena. Porque tu tem que fazer a regra do produto, certo? Então a derivada do primeiro é na x, vezes o segundo normal. Mais a derivada do segundo. Puta, caguei de bruxo. Tipo isso. Daí vai ficar. Não, isso é verdade. Aí, derivada é isso. Então vai ser tudo isso aqui. E substituído ainda por cima. Só que o legal é que como o 3π sobre 2 ele é um múltiplo de π, vamos dizer assim, um múltiplo de π sobre 2, né? Ele zera
Das duas aqui. 3π sobre 2 é zero cosseno. Pode jogar na calculadora, cosseno de 270 ou de 3π sobre 2. Zero cosseno. Então aqui vai ser zero. Certo. Eu vacilei nessa regra do produto. Beleza. Vacilei. Tava na cara aqui, eu até falei regra do produto e fiz. Caralho. O negócio é. Quando Não, envolve sino assim é bem confuso. Vamos derivar de novo. deixa eu fazer de novo aqui então. Opa, vou usar aqui o meu. Três π sobre 2. E de x seno de x vai ser derivada do primeiro vezes o segundo mais derivada do segundo vezes. Três π sobre 2 mais x menos 3π sobre 2 e 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2 mais 3π sobre 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais meio de x menos 3π sobre 2 ao quadrado vezes 2 vezes 2e 3π sobre 2 vezes cosseno de 3π sobre 2.
Isidoro? Diga. Pronto. Pronto, chegou numa resposta? Ah, ficou gigante a resposta, não sei se está certo. Você fez a segunda derivada também? Fiz, deu 2e de x cosseno de x. 2e de x cosseno de x. Olha só. Quando eu fiz a segunda derivada, deu a mesma que a tua. 2e de x cosseno de x. Só que como a gente já conversou, a hora que a gente vai colocar ela na série de Taylor, a gente coloca com o valor que nós estamos estudando, certo? No caso, 3π sobre 2. Isso, aí eu coloquei 2e 3π sobre 2 vezes cosseno de 3π sobre 2. E você sabe quanto é o cosseno de 3π sobre 2? Seno, né? Não, cosseno de 3π sobre 2. Esse valor dá quanto se tu colocar na calculadora? Nem imagino. Dá zero? Dá zero? Isso. Então, é uma coisa que acontece com bastante frequência na série de Taylor. Tem termos que vão zerar, ok? Principalmente em situações oscilantes como essa. Então, todo esse termo da segunda derivada zerou, né? Porque se tu notar, bem, se tu colocar o 3π sobre 2 aqui, tu vai ver que vai dar zero, né? Ah, não, isso vira zero. Isso. Então, todo esse termo aqui some quando a gente faz a série de Taylor dessa função. Entendi. Específica. Então, o que tu vai ter que fazer para ter alguma ideia de uma oscilação acontecendo ali por perto? Você vai ter que ver mais um termo. Então, a tua série de Taylor não vai ser só isso. Então, para tu ver como cada situação é uma situação. Né? Tu vai ter aqui, na verdade, mais um termo, que é 1 sobre 3. X menos x0 fatorial. ao cubo. Isso. Derivada. Isso que eu ia te perguntar, o 2, quando a gente divide meio de x menos x0 ao quadrado, não seria 2 fatorial? Sim, só que 2 fatorial é o próprio 2, né? Ah, é verdade, 2 vezes 1. Burro. É verdade. Na verdade, é sempre sobre o n fatorial, né? Como é o 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, e aí para lá e... Daí para lá a gente tem alguma coisa. para lá tem alguma coisa. Isso. Aqui também, se tu parar para pensar, é 0 fatorial. Primeiro. Né? 0 fatorial é 1. Aí, pô, a derivada terceira de 2e de x cosseno de x, 2e de... e de x vezes cosseno de x vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, então vai ser 2e de x vezes o cosseno de x, aí é mais a derivada do segundo. A regra do produto é mais, né? Mais. Mais. Aí vai ser a derivada do segundo, que vai ser seno de x, vezes o segundo, que vai ser 2e de x. A derivada de 2e de x, de 2e elevado a x, na verdade é elevado a x, não é? Ou é 2e elevado a x? O 2 ele some, não some? A derivada do e na x? De 2e elevado a x. O 2 é uma constante, né? Então ele nem entra nas derivadas. O que vai te importar é o e na x só. Então vai ser, então continua 2e de x vezes cosseno de x mais seno de x mais 2e de x, né? Isso, exatamente. Regra do produto só no e na x e no cosseno. É isso aí, então. Então ficou 2e elevado a x vezes cosseno de x mais seno de x elevado a 2e de x. Uhum. Então vai ficar, nossa, vai ficar saudades de Pernambuco aqui. Vai ficar
3π sobre 2 mais x menos 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2 mais, se cosseno de x é zero, esse cara aqui é zero. Aí esse outro aqui é zero. Mais 1/6 de x menos 3π sobre 2 ao cubo vezes 2 de 3π sobre 2 cosseno de 3π sobre 2 mais seno de 3π sobre 2 mais 2 e 3π sobre 2. Pô, tem um outro cosseno de x aqui. Cosseno de 3π sobre 2. Aqui tá zero. Nossa, até me perdi nessa equação tão grande que ficou. É grande mesmo. Então, ó, vamos lá. Vamos ver se ficou bonito isso aqui. 3π sobre 2 mais 3 menos 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 seno de 3π sobre 2 mais. Aí tem um e de 3π sobre 2 vezes cosseno de 3π sobre 2, isso daí eu zerei. Certo. Aí teria o mais meio de 3 menos 3π sobre 2 vezes, eu também zerei, que é o segundo termo inteiro, a segunda derivada. Uhum. Zerei tudo. Aí ficaria mais 1/6 vezes x menos 3π sobre 2 ao cubo, vezes 2e de 3π sobre 2 mais cosseno de 3π sobre 2 eu zerei. Ou 3π sobre 2, 3π sobre 2. Aí que tem a segunda derivada. Mais seno de 3π sobre 2 mais 2e de 3π sobre 2. Tudo certo. Tudo certo, é isso aí. Então, nessa aí, a gente para na de terceiro grau, tá? Um negócio de terceiro grau. Porque também qualquer coisa além disso já não ia ter muito sentido. Uma vez que ia dar um valor muito pequeno. Então, é o caso. Tá. Beleza? E, em especial, né, isso mostra uma coisa importante. Porque normalmente a gente não trabalha com seno, e sim cosseno em oscilações. Porque não é legal que apareça x ao cubo, como apareceu agora, como foi obrigatório aparecer. É legal que apareça x ao quadrado, que a gente associa mais equilíbrios com x ao quadrado, não com x ao cubo. Então, normalmente, quando a gente modela uma situação como essa, é com cosseno. Tá bom? Tá. Então tá. Vamos voltar aqui para o nosso querido negócio aqui. Ver o que tem mais de interessante aqui para ver. Beleza. Que ele dá alguns exemplos de série de Taylor com umas funções não tão simpáticas também. E ele começa a falar de expansão binomial. Também é uma forma de reduzir os problemas aí. Porque quando a gente vai trabalhar com séries, a gente normalmente trabalha com séries para reduzir um problema muito grande, né? A gente entende a tendência daquela função e descreve essa tendência por séries. Então, o teorema binomial aqui é uma das mais utilizadas. Normalmente, quando aparece uma série para a gente, aparece como uma série de potências, dessa forma aqui. Daí você já consegue reescrever uma série de potências dessa forma, com algo um pouco mais simplificado. Meu Deus, os peixes querendo morrer aqui. Beleza.
Então, bem, eu não sei se vale a pena ver essas séries aqui, porque é mais ou menos só decorar o que vai aparecer, tá? Se tu conseguir escrever algo que apareça para ti dessa forma, 1 mais x elevado a n, tu consegue descrever o valor disso, independente do n, ou seja, pode ser um negócio elevado a 50, por meio dessa equação aqui. Entende? Então, nos dois primeiros termos aqui, tu já vai ter uma aproximação muito boa do valor do teu problema. Tá? Então, é isso. Eu acredito que não sei se vale a pena aqui ver isso. Eu acho que não. Acho que mais vale a pena ver integral já. Né? Beleza. Vamos começar uma integralzinha hoje. Você sabe o que é uma integral? Serve. É o inverso da derivada. É o inverso da derivada. É verdade. E a integral também, a ideia da integral é determinar uma área dentro de uma função. Uma área dentro de uma função. Uma área que quis dizer abaixo de uma função. Abaixo de uma função, né? Uma área entre dois pontos abaixo de uma função. Isso. Exatamente. Então, a gente calcula integral para duas coisas na prática. Uma, pelo fato dela ser o inverso da derivada, ou seja, se você tem uma função que você sabe que é a derivada de algo, você pode integrar ela para encontrar, então, a função normal. Você integra uma derivada para encontrar a função normal, a função que gerou essa derivada. Muito bem. Deixa eu fazer assim como eu vejo e ver se está errado, tá? Se na derivada a gente quer achar a reta tangente, que vai dar uma sensação de taxa de variação para o nosso ponto específico, a integral, na verdade, seria basicamente a integral entre dois pontos seria a gente inverter essa tangente para os pontos no eixo X e encontrar a área entre esses dois pontos? Eu acho que não dá para descrever dessa forma, porque uma coisa é a reta tangente no ponto, outra é a derivada. São coisas diferentes. Tá? Não, a derivada não é o ângulo, não é o ângulo da reta só tangente. que esse ângulo que tu está falando, ele é dado quando você deriva uma função, aí você vai receber uma funçãozinha, como essa derivada, em outra função. Aí você pega o valor que você quer encontrar, a reta tangente, e joga na derivada. É isso aí. Então, não é que quando você deriva, você encontra a equação da reta tangente. É por meio da derivada que você encontra a equação da reta tangente. É diferente a relação. Então, tu não pode associar de primeira as retas tangentes com a área abaixo delas ou qualquer coisa do gênero. Não tem nada a ver. Tá. Então, fechado. Tá bom? Então, é isso. Agora, qual que é o lance? Tu vai simplesmente calcular essa área, então, abaixo da curva. Um dos usos da integral é isso. Encontrar a área embaixo da curva. Então, por exemplo, aqui, ele fala sobre o primeiro uso. Você tem uma derivada, coisa que você derivou, deu isso. Se você integrar isso, você volta para a função que você derivou. Então, a gente chama que a resposta que uma integral dá é a função primitiva, que é a função que gerou outra. Beleza. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, x ao cubo. Se a gente derivar x ao cubo, a gente fica com 3x ao quadrado. Só que se a gente derivar x ao cubo mais 4, ou x ao cubo mais qualquer constante, a gente derivar isso também vai dar 3x ao quadrado. A gente perde ali a constante, né? A gente perde a informação da constante, exatamente. Por isso, que quando a gente faz a integral de 3x ao cubo,
3x ao quadrado, desculpa, poderia, né, o 3x ao quadrado, ele pode ter como função primitiva essa, ou essa aqui, ou essa aqui, ou qualquer outra que tenha uma constante somando x ao cubo. Tá bom? Uhum. Então, por isso que a hora que você integra, você vai ter que ter como resposta, então, a integral disso aqui é x ao cubo mais c, porque você ainda não sabe qual que é essa constante c aqui. Então, você coloca ela para deixar claro, ó, eu não sei qual é a constante, pode ser que tenha uma ali. Tá bom? Então, essa constante, às vezes, a gente acha ela por condições de contorno do problema. Ele informa, lá no ponto zero eu sei que essa função vale tanto. Então, assim eu consigo encontrar o valor da constante. Mas, no geral, quando você integra, tem que colocar desse jeito. Tá bom? Integrou isso aqui, x ao cubo mais c. Claro, para integrar também tem regras, né? Tal qual para derivar. A gente já vai falar dessas regras, mas de uma maneira geral eu já te mandei ela no WhatsApp, tá? Aquela Tá. tabela de integrais. Então, olha só. Quando você tem uma função que é um monômio, né? Você usa a regra do polinômio, que a gente chama na integral. Que é bem parecido com a regra do polinômio da derivada. A derivada você não passa multiplicando e diminui um em cima, Uhum. que é o contrário. Você passa dividindo o de cima mais um e o teu x vai ficar também mais um, elevado a n mais um. Então, por acaso, se você tiver você quer integrar o x ao quadrado, por exemplo. Então, quando você integra x ao quadrado, embaixo vai ficar 2 mais 1, ou seja, 3. E aqui em cima também, 2 mais 1. Então, a integral do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. Tá bom? Deixa eu fazer aqui. Derivada de x ao quadrado vai ser Integral, né? a integral de x ao quadrado, x ao cubo. Ficaria 1 sobre 3 vezes x ao cubo. 1 sobre 3x ao cubo. Ficaria 1 sobre 3x ao cubo, né? Isso. Tá. Entendi. Só isso. Entendi. É que como eu não vi integral, eu parei em derivada e fiquei explorando até derivada e séries de Taylor. Integral para mim está sendo pelo menos as regrinhas agora estão sendo completamente novas, tá? Sim, sim, sim. Hoje foi só para começar as integrais mesmo. Eu ainda quero treinar um pouco de série de Taylor contigo um outro dia, mas Tá, hoje eu quero pelo menos começar as integrais. legal. Então eu vou fazer uma integral aqui, bem intuitiva também. Vou te mostrar o que as integrais podem fornecer para nós como resposta. Olha só, Deixa eu fazer uma pergunta. A integral, ela está vinculada a dois pontos? Não, não. Às vezes tu faz a integral de uma função sem tu estar interessado numa região. Entende? Quando tem uma integral, que tem lá um ponto A e um ponto B, é uma integral de uma região específica, né? Sim. Tá. Tô fazendo perguntas meio assim, meio primárias, mas assim, que para mim é importante para eu consolidar o conhecimento, tá? Claro, claro. É que quando a gente tem uma integral definida, né, como eu estava te falando, Chama por integral exemplo, de uma curva assim, o nome correto é integral definida? isso. Daí você encontra a área entre esses dois pontos que você definiu. Só que às vezes tu não está interessado em encontrar a área, como eu falei. Você está interessado simplesmente em encontrar a função primitiva. Então, por exemplo, qual é a função primitiva de raiz de x mais 1? Né? Em outras palavras, existe uma função que derivada dela dá a raiz de x mais 1. Qual é essa função?
É isso que a integral me traz como resposta. Né? Só que, novamente, se tu olhar a tabela de integrais, tu não vai ter uma integral exatamente da raiz de x mais 1. Então, aqui a gente também faz substituições, tá bom? Então, a substituição que eu vou fazer é chamar u de x mais 1. Isso. Só que, uma vez que eu substituí o que está dentro da raiz por u, o meu dx, esse dx não está aqui por nada, ele não está assim de enfeite. Ele tem motivo. Ele indica em qual variável eu estou integrando. No momento, eu só troquei aqui, né? Se eu fizer essa substituição que eu acabei de falar, eu só vou trocar o que está ali dentro por u. Só que fora ainda é dx. Eu tenho que trocar esse dx por du. Como é que eu faço isso? Derivando o du. Se eu derivar o du em dx, né, derivar o du em x, qual que é a derivada disso aqui? É 1. 1, exatamente. Bem, como eu quero transformar o dx em alguma coisa, então eu vou passar esse dx multiplicando. Se eu passar o dx multiplicando, eu noto que du é igual a dx. Certo? Certo. Então, a minha integral, em vez de ser em dx, agora ela vai ser em du. Agora, se tu olhar para a tabela, talvez tu consiga resolver, porque isso aqui é a integral do polinômio. Talvez desse jeito não dê para ver direito, mas, na verdade, né? U elevado a 1 menos 1 menos 1 meio. 1 menos meio, quer dizer. Não, 1 meio mesmo, porque a raiz é 1 meio. Se estivesse embaixo, seria menos 1 meio. Isso. Então, pela regra, a integral aqui vai ser simplesmente 1 meio mais 1. Dividido por meio. 1 meio mais 1 também. 1 meio mais 1. Mais C. Agora, quanto é 1 meio mais 1? Né? 1 meio mais 1 é 1 1 meio mais 2 meios. 1 meio mais 2 meios é 3 meios. É isso aí. Dividido por 3 meios, mas a hora que eu acho 3 meios aqui embaixo, eu posso inverter, fica 2 terços. Regra de fração, né? Uhum. Pronto. Se você derivar essa coisinha, vai dar a raiz de u. Só que eu não quero em u, né? A pergunta estava em x. Então agora a gente substitui o u por x. Né? O u não era x mais 1? Uhum. Nem na derivada, né? Bem parecido com derivada. X mais 1 elevado a 3 meios. Alguma dúvida? Não. Então tá. Vimos hoje série de Taylor, que é uma aproximação de um ponto de equilíbrio, um ponto do teu interesse. A gente reduz uma função complexa a uma reta ou a uma parábola, legal, por meio de derivadas, e integral é, na verdade, feita para dois objetivos: encontrar funções primitivas e encontrar áreas embaixo de curva. Não te falei sobre a área hoje, mas vou falar na próxima aula. Legal. Não tenho muita dificuldade, é bem de boa, é mais fácil do que a gente viu hoje. Se eu tenho uma integral, eu então posso usar técnicas para resolvê-la. Por exemplo, eu não tenho nada na tabela que me informe isso, então eu faço uma substituição simples. Chamo isso aqui de u e lido com isso. Lidei, integrei, encontrei então a função que gera, por meio de uma derivada, isso aqui. Beleza? Beleza, tranquilo. Tranquilo. Você Então, tem alguma dica que até hoje aqui do que a gente aprendeu, assim, para eu dar uma reforçada, estudar, fazer exercício? cara, eu diria para tu ver a apostila lá, né? Tá. Pegar o que tem na apostila e pegar o que tem na apostila e ir fazendo. Uhum. Fechado. Então tá, lê os exemplos da apostila, faz os exemplos, principalmente. Não, pode deixar. Então tá, falou, meu querido, até amanhã. Até amanhã.